A paz do Senhor, aqui quem vos fala é a missionária Júlia. Hoje é dia 19/12, nós estamos na reta final desse ano, estamos aqui para glorificar o Senhor, o nome dEle, dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, ela não tem fim, vai de geração em geração. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia. Tu és 3 vezes santo, Senhor. Santo, 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 toda a terra está repleta da tua glória. Pai, entramos na tua santa presença. Queremos, Senhor, aqui nesse momento, o teu santo e doce Espírito. Ó Espírito Santo, nós queremos a tua presença aqui, nesse tempo, Pai, do Café com Jesus. Nós consagramos esse dia a Ti, entregamos tudo que somos, tudo que temos, entregamos nossa família, tudo que fazemos, porque a palavra diz: consagre tudo ao Senhor e os Teus planos serão bem-sucedidos. Eu entrego tudo, Senhor, tudo no Teu altar e me entrego também como sacrifício, Senhor, agradável e vivo a Ti, Senhor, a Tua obra, ao Teu prazer, a tua direção, Senhor. Nos direciona nessa manhã, Pai, nessa terça-feira, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir, Senhor, os teus direcionamentos. Nós queremos uma porção do maná diário, porque o Senhor tem porção diariamente para nos entregar. E nós não abrimos mão da tua presença. Nós não abrimos mão, Senhor, de sentir que o Senhor está conosco em tudo que estamos fazendo. A palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter e deixar o mau caminho, o Senhor olharia do céu e sararia a nossa terra. Senhor, sara a nossa terra. Nessa manhã, sara a nossa terra, muda, Senhor, aplana nossos caminhos, porque o Senhor aplana os caminhos tortuosos. O Senhor é aquele que nos limpa, nos purifica, e quando estamos no caminho da verdade, que é Cristo, nós somos limpos, sarados, podados, para darmos muito fruto. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque em nós não há bondade nenhuma, apenas o pecado. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha com bálsamo do céu, que o Senhor derrame dos teus renovos nessa manhã, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as nossas mãos, porque a palavra diz que o Senhor abençoa as nossas mãos, as nossas obras, onde nós colocarmos o nosso pé. O Senhor disse a Josué: ser forte e corajoso, não tema, pois eu sou contigo. E o Senhor disse a Moisés: mande o povo que marche, que a gente possa marchar nessa manhã em direção ao alvo, olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me colocou uma palavra que fica lá no livro de Atos, no capítulo 9, no meu coração, nessa manhã, para a gente trazer aqui. E a palavra que fala sobre Enéas e Dorcas, no versículo 32 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Enéas e Dorcas. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado havia 8 anos. E disse Pedro: Enéas, Jesus, Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se sentou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Aleluia! Então, irmãos, Jesus Cristo, ele é médico dos médicos. E Jesus Cristo, ele cura o nosso corpo. Ele tem poder para curar, porque ele é médico por excelência. E nele há poder de ressuscitar mortos, de curar enfermos, de tratar doenças do corpo, doenças psicológicas, mas também doenças do coração, doenças da alma.
E nessa manhã, o Senhor, Ele nos diz, Ele tem cura. Ele tem cura para as feridas do corpo, para a ferida da alma, para a ferida das enfermidades físicas, das feridas espirituais. Ele tem cura para os distúrbios mentais, emocionais. Ele tem cura para toda e qualquer enfermidade. Jesus, ele vai onde a medicina não vai, ele vai aonde os médicos não vão, porque a palavra diz que ela vai na divisão da alma e do espírito, de junta e medula, porque a palavra é espírito. Deus é espírito. Jesus hoje, ele se encontra em espírito. Ele habitou aqui no meio de nós num corpo humano, mas hoje ele está em espírito. A palavra é espírito. E a palavra, ela é penetrante como uma espada e entra na nossa divisão da alma e do espírito, de junta e medula, e onde há poder de discernir pensamentos e intenções do coração. E ela vai lá e arranca todo o mal, tudo aquilo que quer nos paralisar. Enéas aqui vivia uma paralisação. Esse homem, 8 anos, ele estava acamado. 8 anos existia uma limitação para a vida desse homem. Mas no momento em que Pedro foi visitar os santos, que estava em missão, em Lida, ele ali encontrou esse homem que sofria durante 8 anos uma paralisia que impedia que ele tivesse uma vida normal. E muitas das vezes nós estamos paralisados. Algo nos paralisou. Algo entrou em nossas vidas para parar tudo aquilo que a gente estava vivendo. Às vezes a gente estava vivendo um bom momento, mas de uma hora para outra entra uma enfermidade, entra um problema familiar, entra um problema físico, um problema emocional, um problema espiritual, porque às vezes é uma perseguição espiritual. Nós sabemos que as nossas lutas não são contra a carne, nem contra sangue, mas elas são contra principados e potestades do mundo das trevas. E ali, os discípulos de Jesus, Pedro, ele vai até Enéas e diz para ele levantar. Muitas das vezes nós precisamos nos levantar, nos posicionar diante o obstáculo que se levantou na nossa vida, para que a gente possa viver coisas novas em Deus. E ele dá uma ordem: levante-se imediatamente. E todos os que viviam em Lida e Sarona viram e se converteram, porque Jesus, ele foi embora para o Pai. Ele foi crucificado, foi morto, crucificado, ressuscitou e voltou para o Senhor. Ele cumpriu o chamado dele. E agora, os discípulos, eles precisavam cumprir o chamado e ir até Samaria e os confins da terra. Era a hora dos gentios. O povo judeu e o restante do povo conhecer as maravilhas, os prodígios que Jesus tinha dado poder aos seus discípulos, porque ele disse: esperem em Jerusalém, até que do céu seja derramado poder. E em Atos 2 eles recebem o poder do Espírito Santo. E ali eles são tomados pelo Espírito Santo. Eles começam a falar em línguas estranhas, em línguas dos anjos, do céu. E ali eles são cheios. E numa pregação, 3 mil pessoas foram convertidas. E ali onde eles passavam, o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre Jesus, e habilitou ele para o ministério dele, para a missão, aquela unção messiânica que desceu sobre Jesus, também desceu sobre os discípulos, e eles começaram a fazer coisas grandiosas, porque Jesus falou: eu darei autoridade para vocês pisar sobre cobras e escorpiões, expulsar demônios, curar em meu nome. E ali eles foram habilitados
para o ministério de cura, de libertação, em que eles haviam sido comissionados por Jesus para iniciar na terra. E aí depois a gente vê também nesse mesmo capítulo, Dorcas, uma mulher tremenda, que cuidava do seu povo, uma mulher habilidosa, que costurava, e essa mulher veio a falecer. E aí, vamos ler aqui. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava, praticava as boas obras e dar esmolas. Naquele dia, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Então, essa mulher era uma mulher querida, amada, era uma mulher que fazia a obra do Senhor, era uma mulher que dava aos pobres, porque isso era uma das ordenanças que Jesus dava, era de ajudar os pobres, os necessitados. Então, essa mulher, ela fazia a obra do Senhor. Essa mulher tinha um coração voltado para as boas obras, que Jesus sempre fala na palavra, né? Lá em Apocalipse ele fala, vocês deixaram o primeiro amor, vocês deixaram as primeiras obras. A igreja primitiva era uma igreja que ela era exemplo de doação, de amor. Eles dividiam tudo, eles não permitiam que órfãos, viúvas ficassem em necessidade, os doentes. Então, Jesus diz, não vim para os sãos, eu vim para os pecadores, para os doentes, para os endemoniados, para as prostitutas. Eu vim para essas pessoas, para aqueles que precisam de mim. Então, Dorcas era um exemplo de uma mulher que se preocupava com a obra do Senhor. A palavra também diz que o ministério de Jesus, ele foi financiado, ele foi sustentado por mulheres. Mulheres que ali cuidavam da obra, investiam financeiramente, cuidava assim como Dorcas, ela costurava roupas. Jesus fala que se a gente negar aqueles que estão precisando de roupas, eu estive nu e vocês não me cobriram, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu estive em prisões e vocês não foram me visitar, eu estive doente e vocês não foram nos hospitais, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Mas quando, Deus? Quando vocês me negaram aos pequeninos, vocês me negaram. Então aparta de mim que eu não te conheço. Então, Jesus aqui nos mostra, nessa passagem, uma mulher com o coração voltado às obras de cuidar, né, dos pobres, dos necessitados, daqueles que tinham necessidade de roupa, e ela costurava para fora. E ali Pedro é chamado, né, para vir até Lida e poder trazer uma cura para essa mulher. Só que essa mulher morre e eles levam ela para o andar de cima. Muitas vezes as nossas petições, as nossas necessidades, só um milagre. E nós vamos ter que ir para o andar de cima, nós vamos ter que olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e pedir ao único, né, que pode nos ajudar, a vertical, né, a nossa conexão que vem daqui de baixo para cima. Nós olhamos para o alto. Existe a outra que é na horizontal, que é a nossa comunhão, que é com os santos, que é aqui embaixo. Mas tem um nível, tem uma situação que só o céu, só a nossa intimidade com Deus vai gerar um milagre. Então tiveram que levar essa mulher para um lugar superior da casa. E ali Pedro estava em Lida e mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam e choravam e mostraram-lhe
os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando estavam com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou e orou, voltando-se para a mulher morta e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Então aqui Pedro dá uma ordem à Tabita: levante-se. Mas essa mulher não conseguiu se levantar, assim como Enéas também não se levantou, ele sentou. E hoje Deus nos dá uma direção para que Deus possa fazer o milagre que nós precisamos. Nós precisamos nos posicionar, ouvir os direcionamentos de Deus, ouvir as ordens, porque Deus sempre tem ordens, Ele sempre tem uma direção de posicionamento para nós. Ele disse para Josué: ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Disse para Moisés: mande o povo que marche. E o povo se levantou para passar o Jordão, marchando. E hoje, nessas duas palavras, uma de cura e uma de ressuscitar mortos, as duas ordens foi: levanta-se, levanta-se, para que Deus possa nos curar, para que Deus possa entregar o nosso milagre. Nós precisamos nos posicionar. Mardoqueu, ele estava à porta do rei, posicionado em todo o tempo, para que a vontade de Deus fosse executada. Existia um homem posicionado na porta. Posicionamento, alinhamento. Muitas das vezes nós queremos viver o melhor de Deus, viver os milagres, viver cura, viver libertação da nossa família, mas a gente não quer ouvir o direcionamento de Deus, a gente não quer levantar e se posicionar e obedecer o direcionamento para que tudo aquilo que o Senhor desejou para nós aconteça. Muitas das vezes nós queremos viver o novo fazendo tudo da forma antiga, mas para que resultados novos cheguem na nossa vida, nós precisamos também ter direcionamentos novos, porque a cada estação o Senhor nos dá estratégias novas, o Senhor nos dá direção nova. Em cada momento da Bíblia, nós vemos em Jericó, Deus mandou dar 7 voltas, 7 dias, para que as muralhas caíssem. E cada momento, Deus com Moisés, ele mandou marchar, marchem. Com Gideão, ele mandou tocar a buzina e quebrar o cântaro. E ali eles ganharam batalha. Então, cada situação, o Senhor nos dá uma estratégia, uma armadura. Nós precisamos de ferramentas espirituais específicas para aquele tipo de guerra, para aquele tipo de peleja, para aquele tipo de batalha. As armas antigas, os instrumentos antigos não vão servir para novos ciclos que o Senhor nos abre, para novas batalhas, porque a cada nível que a gente sobe é um nível, um degrau a mais, e as batalhas elas vão ficando cada dia mais difíceis. E o Senhor tem que nos dar estratégia, direcionamentos para aquele ciclo, para aquele momento, para que a gente possa vencer aquelas batalhas espirituais, porque nós sabemos que as nossas lutas não são contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mundo da treva. Daniel estava na Babilônia. Daniel, ele estava vivendo uma guerra espiritual. E aí ele começa a jejuar e orar. 21 dias. Nós terminamos ontem o propósito de Daniel de 21 dias. Para que Deus revelasse a ele o que ele precisava fazer naquele tempo. Ele precisava uma revelação naquele tempo do que Deus queria que ele fizesse. Porque a direção tem que vir do alto. Posteriormente, ele decifrou o sonho do rei. Mas se Deus não desse a revelação do sonho, ele não podia fazer nada. Então ele jejua, ora com os amigos dele e Deus dá a revelação do sonho. Assim somos nós. Se a igreja não tiver revelação, se a igreja não tiver profecia, se a igreja não tiver ali
voltada para escutar o direcionamento de Deus, ela paralisa. E assim é na nossa vida. Se a gente não tiver uma revelação, se Deus não falar conosco, a gente fica vivendo ciclos como o povo no deserto, girando em ciclos, não saíam do lugar. Por quê? Porque não conseguiam obedecer, não conseguiam largar o pecado, a murmuração, a poeira do Egito, a vida de escravidão. Deus quer nos colocar em lugares de reino, de cabeça e não de cauda. Mas para isso, a gente tem que ouvir os direcionamentos que Ele nos dá e ajustar a nossa vida, alinhar, pedir, Senhor, alinha nossa vida para o propósito, alinha nossa vida para o novo tempo, para a nova estação, porque Deus tem tempo para tudo. Tem estações, Ele muda estações. A palavra em Eclesiastes diz, há tempo para tudo. E há estações. Estações, há inverno, há verão, há primavera, há outono. E a cada ciclo nosso, nós precisamos das armas certas, das estratégias certas, da direção certa, e nós precisamos obedecer. E ali Pedro dá uma instrução, ela senta primeiro, e ali, tomando pela mão, ajudou-a a pôr em pé. Então, chamando os santos, ela precisou ficar em pé. Ela não podia mais ficar deitada nem sentada, ele não queria ela sentada. Pedro queria, deu uma ordem, um direcionamento que ela ficasse em pé. E a mesma coisa foi Enéas. Levante, ele também sentou. E depois ele se colocou de pé e ele falou, pega a tua cama. A cama fala de onde ele saiu. Ele saiu de um estado de dependência, de paralisia, para um estado de que a partir de agora você vai andar, você não vai mais viver de esmola, você não vai mais viver fora do templo, você agora vai poder participar, porque aleijado não entrava no templo, você agora vai participar do culto, você vai participar da vida social, vai voltar a ter dignidade, vai poder trabalhar. E aqui Dorcas, Pedro dá uma ordem para ela que ela se levantasse. Ela senta, ele ajuda ela a se levantar e ficar em pé. Porque esse era o posicionamento de Pedro para Dorcas e para Enéas. E nessa manhã eu profetizo que toda paralisia, toda doença, toda morte em áreas das nossas vidas, elas vão ser dissipadas, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para dissipar toda a treva. Ele é o sol da justiça. Ele nos tira da treva e nos transporta para o reino do seu amor, do seu amado. Então, ele nos tirou da treva e nos levou para a luz. A luz é Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando a gente entra no caminho, a gente conhece Jesus. E Jesus, por nós estarmos ligados a Ele, Ele começa a nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos moldar, nos podar como uma árvore, para que a gente dê muito fruto por estarmos ligados a Ele. Aleluia! O posicionamento hoje, a palavra hoje, nessa manhã é levante-se e viva tudo aquilo que o Senhor sonhou, tudo aquilo que o Senhor projetou para a tua vida, que haja um romper do céu, que haja um renovo, uma novidade de vida, que haja uma luz brilhando sobre os seus planos, os seus projetos, sobre a sua casa, tudo que há de treva, toda morte, toda paralisia, possa ser mudado pela palavra do Senhor Jesus, porque Jesus vem para curar, libertar, salvar, trazer aqueles que estão com cinza na cabeça, com lamento, com choro, com ruína. A palavra diz que de ruína em ruína
As famílias viviam de ruína em ruína. São coisas que se repetem de geração em geração. Mas que Jesus veio para trazer vida eterna, vida em abundância. Por quê? Porque estamos ligados a Ele. Nós podemos romper pela fé, romper a paralisia, romper a morte em várias áreas da nossa vida. E aqui, por isso, então, chamando os santos e as viúvas, apresentou a viva. Este fato tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Então, ali aumentou a fé de todos os santos, porque ele curou um e ressuscitou outro. Então, ele trouxe vida ao que estava morto. E Jesus, ele traz vida, ele ressuscita mortos. Ele traz vida a tudo que morreu na nossa história. E ele nos dá uma novidade. Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo o tempo todo. Estar com Jesus é estar numa vida onde há novidade, onde há renovo, onde ele aplana os caminhos tortuosos para que a gente possa viver tudo aquilo que ele sonhou em abundância. E aí essa mulher, ela pode voltar junto com as viúvas lá que estavam chorando, pranteando, ela pôde voltar, porque ela viva, ela era muito mais útil do que ela morta, porque ela vivia para a glória de Deus, ela vivia para a obra, ela vivia para ajudar aqueles que tinham necessidade na terra. Mas a morte veio sobre ela. E isso pode acontecer, né? Pode vir a morte física em alguma área das nossas vidas, uma doença ou uma lepra, né? A gente vê os leprosos, os 10 leprosos, ali era uma lepra que vinha de algo espiritual, uma brecha que foi dada no mundo espiritual, e ali aqueles homens adoeceram e só Jesus poderia fazer aqueles homens, porque na época era uma doença que não tinha cura, e ali Jesus cura essa enfermidade. E ali Jesus ressuscita mortos. E ali Jesus opera milagres, porque ele ressuscita mortos, ele abre os olhos dos cegos, ele abre os ouvidos dos surdos, ele desimpede a língua do mudo, ele faz o paralítico andar. Ele desimpede a língua dos mudos. Ele faz o coxo soltar de alegria. Ele purifica o leproso. Ele cura toda e qualquer doença ou enfermidade. Ainda faz sinais, prodígios nos céus e na terra. Acredite, igreja. Jesus ainda cura. Jesus cura corpo. Jesus cura alma. Jesus cura problema psicológico, psiquiátrico. Mas Jesus cura a alma também. Jesus cura coração. Jesus cura o físico. Ele ressuscita mortos. Porque para Deus não há impossível. Ele veio para isso. E ele continua operando os mesmos milagres que ele operava no passado. Ele ainda continua operando. Mas a gente tem que botar a fé em ação. A fé em ação. Colocamos a fé no lugar certo. E não seremos abalado, nós não seremos decepcionados. Amém, igreja? Que esse dia seja um dia abençoado, cheio da graça de Deus, da paz, shalom, da paz que excede todo o entendimento humano, que todos os nossos planos possam ser ressuscitados, todas as áreas da nossa vida que estão mortas, que precisam de um milagre, assim como aquele vale de ossos secos do livro de Ezequiel, estava tudo morto e Deus mandou o profeta profetizar no vale. E eu profetizo nessa manhã que tudo que está morto vai levantar da sepultura, que tudo que está paralisado vai se erguer, vai ficar de pé,
porque Jesus, ele sopra no vale, Deus deu um sopro e tudo que estava fora do lugar foi colocado no lugar. Tudo que estava fora, tudo que estava desunido, tudo que estava desalinhado, o Senhor ergueu, tirou da sepultura, reviveu os mortos e derramou sobre eles o seu espírito. E ali se levantou um exército vivo e poderoso, e que sejamos hoje um exército de Cristo, um exército poderoso, um exército em pé, posicionado para a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Até a tarde da bênção, e à noite nós temos também a live da noite. Eu espero vocês. Aleluia! Paz!